Olá, crianças! Vamos hoje conhecer as características do gênero conto. Vamos começar entendendo melhor o que é um conto. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar uma história completa. Vamos conhecer agora os elementos de um conto. O que possui no conto? O conto ele possui personagens, possui um narrador, possui o tempo, quanto vai durar esse conto, o espaço onde aconteceu o conto e o enredo, que é o final da história, como ocorreu o final da história. Tá certo, pessoal? Então é isso, para vocês entenderem melhor o que é o conto, ele precisa ser escrito com essa estrutura. O que são os personagens? As narrativas, gente, elas podem ser reais ou fictícias. Elas precisam ter um ou mais seres dentro dessa narrativa dos contos, vivenciando sua história. Esses seres, eles podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos, seres imaginários. Dentro dos contos, os animais podem falar, os objetos às vezes falam. E os seres imaginários, por que são chamados de seres imaginários? Porque são seres da nossa imaginação, igual a princesa e a ervilha, igual o conto do João e o pé de feijão. São seres criados, seres imaginários. Tá certo, pessoal? Assim como o gigante, a mulher do gigante, o príncipe da história da princesa e da ervilha, tudo o que aconteceu, todos os personagens desses contos, eles são seres imaginários, tá certo? Então, pessoal, conhecemos um pouquinho dos personagens dos contos. Agora vamos conhecer um pouquinho de quem? Do narrador. O narrador, gente, é a voz que conta a história dentro da narrativa. Ele narra a história. O narrador, ele também pode ser personagem. O narrador também pode ser um observador que está lá dentro da história, observando o que está acontecendo. Mas, além disso, ele pode contar a história e, além de contar, ele pode ser um narrador que está participando da história. Tá certo, gente? Então, esse é o papel do narrador que narra os contos, que pode também estar dentro dos contos, fazendo parte da história e observando. Vamos ver o que é esse tempo. Esse tempo, gente, é o tempo, é o período que ocorre a história. A hora que ocorreu, o dia, o mês, o ano. Porque muitas vezes os contos começam assim. Era uma vez e ninguém sabe quando foi. E o espaço, gente? O espaço é o lugar que aconteceu. O lugar, o cenário, se foi numa floresta, se foi num pântano, numa fazenda, num sítio, sempre tem um local desse tipo. E o enredo, gente? O enredo é a sequência de ações que formam a história. O enredo dos contos, ele possui começo, meio e fim. A situação inicial, o conflito, o clímax, o desfecho. Isso faz parte do conto. Como começou, o que foi que aconteceu naquele momento. Como, por exemplo, a princesa Ervilha, ela surgiu no castelo debaixo de chuva, não foi? De uma tempestade. Isso aí já é um conflito. O desfecho é o final, que eles se casaram e foram felizes, não é isso, gente? Então, isso sim, todos esses elementos fazem parte do conto, tá certo, crianças? Quando vocês forem produzir um texto sobre contos, vocês precisam saber como construir, o que vai acontecer nesse conto, como iniciar o espaço, o enredo, o conflito. Tudo isso são características, o tempo. Tá certo, gente? Nunca esqueçam que quando vocês forem produzir contos, vocês precisam lembrar de quê? Dessas características. Todos os contos têm que ter essas características. Bons estudos e um beijo da Pro e realizem as atividades com sucesso.